Mestre Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Quando a gente fez a proposta da palestra ser musicada, é porque música, canção, é muito propícia para esse tempo que é o Natal. Porque o advento da chegada de Jesus, de certa forma, foi um evento sideral que mobilizou muitos corações e naquela noite em especial, em Belém, com o advento de uma estrela luminosa que serviu de guia para os reis magos, para os pastores nos céus. No capítulo 2 do livro Luz do Mundo, a benfeitora Amélia Rodrigues fala em especial dessa estrela de Belém, porque durante muito tempo cristãos, estudiosos e até mesmo materialistas ficaram tentando compreender que astro foi aquele que foi colocado lá nas escrituras que aconteceu o advento daquela estrela, naquele momento tão especial. Que astro era aquele? Será que era a conjunção de outros astros que, através da refração luminosa, incidiu seus raios sobre aquela região? Ou será que era o advento do cometa Halley, que passaria ali pelas cercanias, né, que simbolizou aquela estrela? E aí ficam as elucubrações, ficam as reflexões, mas o que a gente compreende é que aquele momento especial, como um evento sideral, que mobiliza muito mais do que a gente possa ver e compreender com os olhos, aconteceu. E ali, naquele dia em especial, o Natal, não foi por acaso que Jesus nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, como a simbolizar para a humanidade inteira que aquele que era o esperado, que de muitos tempos os profetas anunciavam, estavam desde já, nos seus primeiros momentos de vida terrena, exemplificando a humildade. E Amélia Rodrigues fala que aquela estrela de Belém foi a conjunção de espíritos luminosos que naquele momento se reuniram naquela localidade e ali eles cantavam hosanas às alturas, né? Glória a Deus, paz na terra aos homens de boa vontade, cantando em alegria, em festejo, porque o Salvador estava nascendo. Então, a gente percebe que o advento da chegada de Jesus, ele dividindo a humanidade em duas eras, é um advento precioso, a ponto de que, nas cercanias do Natal, nas datas próximas do Natal, a gente já sente, quem tem mais sensibilidade, não só pelo comércio, né, que se prepara desde antes para poder vender, mas a gente já sente uma psicosfera diferente. As pessoas pensando um pouco mais em Jesus. As pessoas sendo tocadas em sua sensibilidade, para poder pensar, fazer um resgate interior, pensar na família, pensar naquele membro da família que tem mais dificuldade, reunir a família, reunir os amigos, confraternizar. Então, o planeta Terra, nesse instante, ele acaba vibrando em harmonia e até mesmo no mundo espiritual há uma mobilização diferente pela nossa mudança de psiquismo, como se a espiritualidade aproveitasse esse momento para poder acolher, para poder resgatar espíritos endurecidos,
pessoas ainda apegadas a feitos e acontecimentos do passado, que não conseguem seguir em frente. E aí, a espiritualidade amiga aproveita essa generosidade, essa sensibilidade para atuar no coração das pessoas. Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele fala desse evento da chegada de Jesus de uma maneira muito particular. E ele diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes, né? E aí ele fala que antes os profetas já anunciavam a vinda de Jesus. Muito se preparou para a chegada de Jesus. Quando a gente vai, né, projetar um evento, algo de muito especial que a gente quer que alcance, que gere impacto nas pessoas, a gente precisa preparar o terreno. A gente vai, a gente se organiza e a gente faz uma propaganda, né, para a gente divulgar esse evento que vai acontecer. Essa propaganda aconteceu no planeta Terra. Quando a gente fala de Krishna, né, divulgando a imortalidade, quando a gente fala do Siddhartha Gautama, do Buda, quando a gente fala do Confúcio, quando a gente fala do Lao Tse, todos esses que vieram antes propagando mensagens diferenciadoras, mensagem que mobilizasse a transformação interior, eles estavam propagandeando a vinda de Jesus. Era uma preparação, era um desmatar das matas virgens, era um descortinar, era um esteio, preparando o planeta Terra para a chegada do Salvador. E assim aconteceu. Aí Emmanuel cita uma fala de um profeta, que diz o seguinte, o profeta de Israel: levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumireis na sua figura um homem vergando o peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas, para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio, mas, desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Então a gente percebe nessa fala que os profetas anunciaram com tanta propriedade e com tanta minúcia de detalhes a vinda de Jesus. Porque aqui tudo que esse profeta de Israel falou, que eu acabei de narrar, realmente aconteceu. Era da maneira que realmente aconteceu. E aí, Amélia Rodrigues traz uma reflexão sobre a chegada de Jesus
que, quando a gente estava estudando, a gente lembrou do projeto Reage. Por quê? Porque no advento da chegada de Jesus, a família, Maria, José e Jesus ainda no ventre, passou por uma longa viagem. E nessa viagem, uma mulher grávida, de 4 a 5 dias, esteve sacudida no trote da montaria. Então a gente percebe, quando a gente está gestante, nas últimas semanas, o corpo, ele modifica a ponto de um hormônio especial chamado relaxina. O hormônio afrouxa os ligamentos. Os ligamentos da pelve, eles são afrouxados, ficam amolecidos, né? Toda a estrutura, ela está sendo preparada e a gestante sente muita dor. Por isso que no final da gestação, como uma maneira de aliviar a dor da gestante, as massagens, o uso do rebozo, que é um tecido mexicano, ele é um tecido de fibras naturais com a malha larga. E no México, as mulheres já têm o costume de, na primeira menarca, elas já receberem o seu rebozo. Porque o rebozo é um pano especial, que a gente pode utilizar, por exemplo, em volta da barriga da gestante, a doula, uma mulher que serve atrás e puxando ali, sacudindo, fazendo aquela massagem para poder melhorar essas dores que o próprio hormônio faz com o corpo da mulher. E ali Maria, durante 4 a 5 dias, ficou numa montaria, descendo e subindo o vale, sem saber onde ia parar. Imagine a apreensão daquele momento para aquela família que estava ali, de certa forma, sendo resguardada de um recenseamento, porque o mal, quando também soube da chegada do Salvador, o mal se articula, né? Para as boas ações, o mal também se articula. Por isso é necessário prudência, por isso é necessário vigilância. E aquela família estava em estado de prudência, mas guiada pela luz maior, muito guiada pela luz maior. E aí, pensando no menino Jesus, no bebê Jesus renascendo, né? Que se a gente for tentar buscar na nossa mente, com o que a gente tem de arcabouço intelectual, de figuras, de simbolismo, de inconsciente coletivo, perceber aquela família ali nascendo também, a Santa Família, né, naquele momento, né, é resgatar o que há de melhor em nós, porque o nascimento de Jesus é esperança, e é esperança para a humanidade inteira. Então, pensando nesse menino Jesus, né, é que a gente hoje canta, e vamos cantar juntos, porque eu não me atrevo, canta o menino Jesus. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu, no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais.
lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Então, fé na vida, fé no homem, fé no que será, né? No que virá. E deixar Jesus nascer nos nossos corações é isso, é resgatar dentro de nós o melhor. Essa fé. E é tão importante essa ciclicidade do Natal, né? Todo ano repetir a mesma coisa, e mobilizar da mesma forma, porque nós, em termos de humanidade, ainda necessitamos tanto. Precisamos tanto sermos lembrados o tempo inteiro do Natal, né? É como se o Natal, ele tivesse que ser um Natal todo dia. É que esse clima de mobilização das pessoas, ele precisa ser todo dia. E aí, lendo um poema de Maria Dolores, do livro Antologia da Mediunidade, eu lembrei que nós, na infância, acho que muitos devem lembrar, né? Natal é muito simbólico para a criança, porque é um momento onde a professora pega aqueles moldes para a criança pintar, e geralmente tem uma bola, né, da árvore de Natal, tem um ramo, tem a própria árvore de Natal, e a criança precisa se preparar, lembrar, cantar uma musiquinha de Natal, porque a criança vai fazer uma apresentação na escola, com os pais, com as famílias. Aconteceu na escolinha de Ângelos recentemente, a cantata de Natal das crianças. Então, resgatar isso é importante. Aí Maria Dolores tem um poema que ela chama Petições de Natal. E ela diz assim: Senhor, quando criança, se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que ouvia anúncios de Natal, deslumbrada de sonhos, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal, novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida,
as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me des aquilo que eu mais queira. Dá-me a tua vontade e o dom da compreensão entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Quem conhece Maria Dolores, né? A gente vê o banner aqui, a foto, e a gente recentemente fez um sarau com as mensagens da benfeitora. Ela reclama, né, nos poemas, de uma sede de amor que ela sentia. Tem um poema que é chamado Anseio de Amor, que é uma sede de amor. E aqui nesse poema em especial, ela de forma muito bela, ela vai fazendo a análise das fases da vida, né? Quando criança a gente enfeita, ela enfeitava seu nome em flores de papel. Olha o simbolismo da criança, a leveza, a entrega, deixai vir as minhas criancinhas, né? Esse simbolismo da docilidade, da ternura, de não olhar com desconfiança, de achar tudo belo, de aproveitar o dia em seu momento, em atenção plena, porque a criança não vive no passado, a criança nem vive no futuro, a criança está em atenção plena, ela está vivendo o momento e aspirando do momento tudo para o seu desenvolvimento. E aqui quando ela fala da questão da juventude, né, e que ela fala da questão da ilusão, né, da fantasia, um castelo de amor e fantasia para o meu ideal, são os sonhos, né, ainda imaturo, um coração imaturo, a vida ainda não burilou completamente, o buril da dor, né, o cadinho experimentador, né, o cadinho é um instrumento pequeno, utilizado para poder ir na fornalha fazer a fusão de metais, de prata, de cobre. Então, quando a gente fala cadinho purificador, é realmente a transformação. Ir na fornalha dos testemunhos, ir na fornalha das dores, na fornalha das renúncias. Esse buril purificador que ainda meninas, moças, ainda não tem completamente. E ainda a mente abarcando a sede de amor e a ilusão. Quando se chega na maturidade, quando ela fala aqui, né, multiplicava as preces e suplicava que me desses a ilusão de ser amada, embora o fio da estrada fosse triste sozinha. Muitas vezes, na maturidade, é que a gente sente a sementeira do que a vida inteira a gente plantou. E, novamente, rogando a vida, não é? Alma nova. Porque o que a gente percebe? Porque é somente o corpo que tem prazo de validade. O corpo, ele às vezes não corresponde. A marcha fica lenta. Tem restrições de muitas coisas. Tem restrição no equilíbrio. O paladar modifica completamente. E a nossa mente continua atuante e ativa, mas o corpo não responde. O corpo não responde. Eu me recordo da minha bisa, Clara Rosa, que quando a gente perguntava, ô vó, e aí como é que tá, vó? Que era quase 90 anos, mais de 90 anos na época, e ela estava debilitada ainda na cama, e ela dizia, oh meu Deus, a cabeça tá boa, mas o corpo que não ajuda, né? Então, para a gente perceber que espírito é espírito mortal, independente da fase de vida, mas que a gente não pare de sonhar, porque independente, a cada dia que a gente acorda, a cada dia que renasce,
é um amanhecer de possibilidades. Não acabou e não vai acabar nunca. Porque a transição para outro plano é algo que todos nós experimentaremos. É algo de fatalidade da vida. É a certeza inabalável que nós temos, que essa transição nós iremos fazer. E muitos que já fizeram essa transição, desencarnados que aqui estão conosco, estão comungando desse momento conosco. Fizeram a transição, e por já ter feito a transição, como Maria Dolores fala aqui nos últimos capítulos, né? Ou dos últimos parágrafos, estrofes, hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz. Então, quando ela chegou ali, ela encontrou a lucidez, o consolo me refaz. Ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida. Porque a certeza que a gente tem é de tal vida, tal morte. A gente acorda na espiritualidade com o que a gente, de psiquismo, de arcabouço, de ações, de sensibilidade, de energia, com o que a gente em vida já movimentava. Por isso que é importante, quando a morte nos surpreende, nos surpreender, trabalhando, fazendo bem, agindo, buscando meios de fazer com que a consciência da gente desperte, e entendendo que é uma passagem muito rápida. A gente teve um exemplo recente com o nosso Fábio. Em um momento, estava em reunião aqui com a gente, numa sexta-feira estava em reunião com vocês, e sábado de manhã fez a passagem. Rápido, num flash. Nós que ficamos precisando nos adaptar com a situação. Mas isso é uma situação natural. Que mesmo a gente aqui, lidando com questões de vida e de morte, digamos assim, do além, mesmo a gente impactou. Foi algo inesperado. E é assim que vai acontecer com a gente. Porque ninguém vai dizer para a gente, ó, teu dia da passagem é o dia tal, tal, tal. Ninguém vai dizer, né? As limitações do corpo, a gente pode dizer? Não. Porque a alimentação do corpo sempre tem, sempre vai surgir. É algo natural. Nosso corpo não é imortal, é matéria, né? E a renovação de células é o tempo todo. A gente veio com prazo de validade, realmente. E aí, ante as aspirações de Natal, como Maria Dolores fala, Joana de Ângeles, ela tem um livrinho, eu acho que esse é o segundo livro, que se chama Benesses Natalinas. E hoje, para a gente fazer uma reflexão, a gente pegou trechinhos do último parágrafo de cada mensagem, onde ela faz uma rogativa para nós, onde ela pede algo para nós, né? Ela faz uma exclamação nos últimos trechinhos. Mas antes disso, força que ilumina meu ser, guia os meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar, com tua força
força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a Ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me a Tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome em favor de todos nós. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia os meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com Tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir aqui a Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me a Tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por Ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome em favor de todos nós. Com Tua força tamanha, ó Cristo, me ajuda a derrubar as barreiras da vida que eu venha a enfrentar. Porque não existe outro caminho, não existe meio termo, não existe. É o único caminho, é Jesus, o único. E aí Joana diz assim, no último capítulo da mensagem intitulada Bênçãos de Natal: novamente chega o Natal com o seu cortejo de bênçãos e a música sublime dos anjos anunciando a esperança, a paz, a felicidade. Faze uma revisão mental da tua conduta em relação a Jesus, ao teu próximo e a ti mesmo, utilizando-te da psicosfera dulcificadora que envolve a terra nesta hora evocativa, e celebra o teu Natal de renovação, espalhando o bem entre os homens e vinculando-te em definitivo a Ele. Então é isso que é o Natal, né? É um cortejo de bênçãos esse momento.
é um momento propício. E se a gente for parar para pensar, é um momento misericordioso. É como Deus estivesse dizendo assim para a gente, ó, nesse momento a gente está te dando um momento aqui de fazer essa renovação interior. Já estás caminhando com Jesus? Já elegeste o Mestre como teu modelo e guia? Como é que está essa vinculação sua com Jesus? Com o teu próximo, né? Com ti mesmo? E aí, renovar espalhando o bem entre os homens. E essa renovação íntima, e a gente pode perceber socialmente, que durante o período de Natal também existe uma dualidade. Muita gente deprime no período de Natal. Isso se chama depressão sazonal. Algumas pessoas, quando chegam em épocas específicas, e no Natal em especial, deprimem. E fazer esse mergulho dessa depressão, né, que é o corpo manifestando em uma doença, né, em uma melancolia que responde fisicamente a uma baixa de neurotransmissores, o corpo já não produz certamente os hormônios do bem-estar, os hormônios que te impulsionam a viver, a realizar na vida, e aí deprime nessa época. E se a gente for buscar a origem disso, dessas doenças, né, a gente pode pensar aqui num passado espiritual, um passado de equívocos, num passado que gerou marcas no nosso perispírito e que, de certa forma, a ambiência do Natal pode ter acontecido nas cercanias do Natal, em especial, a ambiência do Natal desperta um gatilho. E aí, se isso acontece, e a gente pode citar alguns exemplos aqui, digamos que a gente tenha o Natal acontecendo, mas lá nos presídios, né, estão pessoas que estão reparando socialmente um crime e que estão afastados da sua família, dos seus entes queridos, marcados por um equívoco. E que no Natal, certamente, nesse ambiente, que muitas vezes, no Brasil em especial, é um ambiente hostil, né? Como é a visão de alguém encarcerado do Natal? Como é a visão de alguém encarcerado, de uma mãe encarcerada, que foi reparar o seu equívoco e precisou ficar distante dos seus filhos? Quem é que está tomando conta dos filhos? Como é que estão crescendo? Como é que eles estão lidando com o fato da mãe estar encarcerada, da mãe estar reparando um crime? E essa reabilitação? E quando chegar a reabilitação? E quando eu for quando é que eu serei integrado à sociedade? E se eu serei integrado à sociedade? Com essa marca que vai me acompanhar. Tem tudo isso. Vamos pensar no Natal, por exemplo, de alguém que tem uma doença limitadora, por exemplo, a esquizofrenia, e que é difícil, os surtos psicóticos que acontecem, é difícil conviver em família. Então a família retira esse membro do lar, coloca numa instituição, ou como aconteceu numa família próxima, pega esse membro, coloca, aluga uma casa e ali mantém ele mais distante de todo mundo, porque ele se tornou uma ameaça. E aí quando chega a época de Natal, ninguém se lembra de pegar esse membro da família, dignificar, incluir
nas suas comemorações de família. Não, vamos deixar ele lá, muito problema, dá muito trabalho. É uma exclusão. E exclusões no sistema familiar, elas reverberam nos próximos. Se alguém foi excluído do sistema, como nesse caso, né, há uma reverberação aí para os próximos. O sistema padece. Porque não é natural num sistema familiar ter alguém excluído. É natural que todos pertençam ao sistema. É como se a gente tivesse dentro da gente algumas regras. No meu sistema eu pertenço. E quando alguém não é visto no sistema, é muito difícil. Outra coisa muito comum, como a gente fala aqui sobre o reage em defesa da vida, nos abortamentos provocados. Como é o Natal de um abortado, que foi retirado também do sistema familiar, e que percebe a família que ele deveria reingressar, se reunindo, se movimentando em torno de uma mesa, alegres, e ele não teve a oportunidade de participar daquele evento que ele estava programado para participar. O mesmo acontece com os abortos espontâneos, que às vezes a mãe na mente não dá um lugar no seu coração. Não se fala muito em perdas gestacionais na sociedade, né? Então essa mãe precisa dar um lugar no seu coração a esse que também não chegou a nascer, por motivos que a gente não sabe. São vários. São espíritos que pode ter um comprometimento com a família, que só necessitou desse instante pequeno, um pequeno choque anímico, né? E precisou ser desligado. São espíritos que, no momento crucial de reencarnar, vibratoriamente ele não está bem, ele não está fazendo vínculo com a mãe, ele não está colaborando, por medo, por dificuldades, e ele próprio aborta a sua situação. A gente tem N manifestações aqui. Então, o Natal dos excluídos, digamos, o Natal das pessoas marginalizadas, o Natal das pessoas que utilizam as ruas para fazer prostituição, o Natal das pessoas trans nas ruas, marginalizadas, das pessoas que escolheram por viver nas ruas e das pessoas que foram jogadas nas ruas. Porque no trânsito da vida nas ruas, a gente para ouvir alguns relatos, tem pessoas que escolheram viver nas ruas. Às vezes o ambiente em que estavam era tão hostil para fugir de algo e fugir de alguma coisa que escolheram viver nas ruas. Outros não tinham condições. Outros a drogadição acabou aprisionando e retirando dos lares. Às vezes as mães vão à rua resgatar o filho que está na rua usando droga e ele não quer voltar. E o coração de uma mãe que tem um filho aprisionado pelas drogas? Então, nesse Natal das pessoas que deprimem e no Natal dos excluídos, é que a gente deve pensar em Jesus. Porque Jesus veio para os excluídos, os doentes, né? Ele, no início, logo da sua vida de missão sublime, ele convivia com aqueles que ninguém queria, com mulheres ditas de má vida, com os marginalizados, com aqueles que tinham pouco apreço social. Como a nos lembrar o tempo inteiro que esses, assim como nós, nas nossas chagas internas, nas nossas necessidades internas, a doença da nossa alma, tanto necessitamos de Jesus. E aí, Joana diz, na mensagem Atualidade do Natal, não te esqueças de que a evocação do nascimento do excelente Filho de Deus entre as criaturas humanas é um convite
para que lhe permitas renascer no teu íntimo. Se estiver desaparecido da tua emoção, ou prosseguir vivo e atuante nos teus sentimentos, convidados à construção da solidariedade, do dever e da lídima fraternidade que deve viger entre todos os seres sencientes que vagueiam no planeta. E deixa que Jesus te fale novamente a acústica do coração e aos escaninhos da mente, repetindo-te o poema imortal das bem-aventuranças. Um clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mas calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom que ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for, o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa alegria, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia, Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, né? Por que não Natal todo dia? Porque mostra que a gente é capaz, mostra que a gente é possível, né? O bem, ele gera vitalidade. Quando a gente está envolvido na tarefa do bem, quando a gente mergulha na tarefa do bem, a gente se sente vivo, a gente se sente pleno, a gente não tem medo, a gente confia. E essa ambiência de luz nos nossos dias, que não são fáceis, né? A gente tem provas, a gente tem testemunhos, a gente tem tribulações, não é fácil. E aí Joana diz: esparze em derredor a luz da alegria, o bálsamo do consolo e o pão da bondade, celebrando o Natal com as mãos da caridade e os tesouros do amor.
de modo a transformares o coração num altar. É sobre isso. Transformar o coração num altar. E a alma na sede do seu reino. Minha alma é a sede do reino de Jesus. Olha que coisa linda, né? Donde ele possa novamente apresentar-se por seu intermédio. Olha isso. Donde Jesus, ele se apresenta pelo nosso intermédio. Se o nosso altar celebra Jesus, se ele faz da nossa alma o reino, ele se apresenta a todo mundo por nosso intermédio. E a gente precisa lembrar disso quando tiverem os momentos de dificuldade, para ser persistente, para não abaixar, para sempre a gente insistir pelo bem. Se é pelo bem, se é pela luz, se é o propósito vai atingir muita gente de forma positiva, né? É por aqui. Vão surgir dificuldades? Certamente, gente. É um planeta de provas e expiações. Mas se ele é altar no nosso coração, fica mais fácil. Tudo com ele é mais fácil, né? Senhor de Belém. Essa todo mundo sabe. Essa dá para cantar todo mundo junto. Bate o sino pequenino, o sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, bate o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela. Sob a luz da vela, felizes a orar. Ao soar o sino, sino pequenino, para o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos à capela. Sob a luz da vela, felizes a orar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Então a gente roga, a gente pede as bênçãos de Jesus, né? Para esse nosso lar, para o nosso lar físico das nossas famílias e para o nosso altar interior, fazendo com que Jesus faça e se apresente, né, para outras vidas por nosso intermédio, para que a gente possa proporcionar um Natal todo dia. O Natal todo dia que é um Natal de uma nova era, né? Em todos os momentos, contagiando no bem, cantando a música sublime do Natal em nossos corações. Então, meus irmãos, Deus nos abençoe e nos guarde e que Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo